na parte de segunda-feira, o pecado de Acã. Aqui diz em Josué capítulo 7, versos 16 a 19, menciona dizendo: então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Imaginem quanto tempo levou para ele fazer todo este processo de sorteio. Tempo de graça e de misericórdia. Deus torce pela sua salvação, meu irmão. Deus torce pela bênção na sua família. Por isso, a porta da graça está aberta. A porta da graça foi escancarada pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Nós estamos vivendo em tempo de graça. Mas até quando vai durar esta graça? Muitos pecam contra o Espírito Santo mesmo antes da porta da graça se fechar. Conforme diz Apocalipse 8, verso 5, Jesus vai lançar o incensário sobre a terra e dirá: está feito. Não haverá mais perdão depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra, como diz Apocalipse 8, 5. Porém, muitos estão pecando contra o Espírito Santo em tempo de graça. Pessoas há hoje, enquanto a graça ainda existe, estão pecando contra o Espírito Santo. E então não haverá mais perdão para você, meu querido irmão. Nós não sabemos quando a porta da graça vai se fechar individualmente para aquele que insiste em pecar conscientemente. Por isso, o meu apelo é: rompa com seus pecados, confesse os seus pecados. Deus permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e a sua aplicação, o que deu para Acã tempo para pensar, tempo para se arrepender e confessar o seu pecado. E ele fez isso? Ele não fez. Ele tentou esconder até o último momento. Queridos, eu tenho acompanhado o pecado de companheiros do ministério que adulteram, que se prostituem e não confessam. Convivem com esta prática do pecado consciente durante anos e anos, até que um dia alguém filma ele entrando num motel com a sua amante, alguém tira uma fotografia, ou alguém filma, alguém prova, e quando tudo é provado, quando tudo é descoberto, então o líder, o pastor ou o ancião, ele admite dizendo: realmente eu fiz isso. Isso nunca vai ser considerado por Deus como confissão. Isso é simplesmente uma admissão. E admitir o pecado não é o mesmo que confessar o pecado. Existe um tempo para confessar o pecado, antes de ser provado, antes de ser descoberto. Deus mostrou isso no caso de Acã. Da mesma forma, sua família, se soubessem o que aconteceu, teve a oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplice, como aconteceu no caso de Coré, quando Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Deus e foram destruídos. Os filhos de Coré não acobertaram o pecado do pai. A Bíblia diz claramente em Números, capítulo 26, verso 11, que os filhos de Coré não foram mortos. Os filhos de Datã e Abirão foram mortos com eles, mas os filhos de Coré não foram mortos. Porque a Bíblia faz questão de afirmar em Números 26, verso 11, que os filhos de Coré não foram mortos, porque eles não acobertaram o pecado do pai. Eles contaram, eles não se uniram com Coré na rebelião. O que teria acontecido com os filhos de Acã se eles tivessem discordado das ações do pai? Se eles tivessem ido até Josué e teriam então contado tudo o que tinha acontecido, eles teriam sido poupados, porque a graça de Deus prevalece sobre a sua justiça. A graça prevalece sobre a justiça quando há arrependimento e a confissão. A solução para o dilema seguiu a direção oposta.
ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, através do sorteio. Da tribo foi reduzida para uma família, e da família para a casa, e desta para os indivíduos. Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. O leitor da Bíblia quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação, a teimosia do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Por que Acã esperou até o último momento, até que o seu nome foi pronunciado? Por que ele esperou? Porque ele estava esperando ser absolvido. Ele estava achando que ele não seria descoberto. Não houve arrependimento. Nada é escondido aos olhos penetrantes de Deus, que sabe o que está escondido no coração humano. É importante observar a maneira como Josué se dirigiu a Acã. Ele disse, meu filho. Essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude com que esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração estava cheio de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Por meio da sua atitude, Josué estava novamente prenunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, daquele que nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou, sem motivo, uma dor a uma pessoa frágil. Jesus denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas Jesus tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Deus é misericordioso e Deus está usando de misericórdia com você, mesmo que você esteja pecando como Acã. Busque a Deus, confesse o seu pecado e você receberá graça, misericórdia e perdão. Como a percepção de que Deus sabe tudo, sabe todas as coisas que nós fazemos, como essa percepção pode influenciar a sua e a minha maneira de viver? Você e eu vivemos aos olhos, à vista de um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, até as intenções que estão dentro da nossa mente. Deus conhece tudo. Por isso, não precisamos e não queremos esconder nada de Deus. Vamos nos humilhar, vamos nos colocar ajoelhados diante do nosso Jesus Cristo e falar, Senhor Deus, eu pequei. Por favor, perdoa o meu pecado. Purifica-me pelo teu sangue. Derrama sobre mim a tua graça. E por favor, com o teu perdão, dá-me também o poder para não mais pecar. Em nome de Jesus. Aleluia.